Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Valoriza, eu sou o Enéas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 requisitos básicos para você pegar uma ação e colocar na sua carteira de investimentos dentro da filosofia do Buy and Hold. Tá? A gente vai falar do que é mais básico, do que é mais simples. Tá? Isso não resolve todo o problema do Buy and Hold, mas com certeza é um começo e se você seguir, muito provavelmente você vai errar pouco nos anos que você vai acumular patrimônio e vai conseguir atingir a independência financeira mais cedo. Então, bora lá! Bom, em primeiro lugar, antes de começar, o mais importante dentro do Buy and Hold, dentro do enriquecimento, né, dentro de você atingir a independência financeira, é você ter consistência. Significa sempre estar investindo, sempre comprando, todo mês, toda oportunidade, né? Então recebeu lá o salário, né? o provento, recebeu lá os resultados do seu negócio, separa o que vai ser para investir. Isso é a prática mais sábia, é a prática que realmente enriquece no longo prazo e nos dá a independência financeira, tá? E com certeza uma parte desses seus investimentos vão ser em ações. E aí entra aquela questão importante, como escolher ações? Não é um negócio muito fácil, geralmente os analistas e as mídias jogam em cima da gente aquelas empresas piores ou aquelas empresas da moda, né, que frequentemente são ruins, né? Então isso às vezes fecha nossos olhos para boas empresas, para bons ativos, isso vale também para fundo imobiliário, para qualquer ativo do mercado financeiro, né? A gente vai abordar 3 coisas básicas que se uma empresa não tiver, você pode descartar tranquilamente, que você não vai estar perdendo nada. Então, o primeiro deles, tá, é a empresa dar lucro. É isso mesmo. Se a empresa não dá lucro, você não tem que ser sócio daquela empresa. Afinal, você ia gostar de ser sócio de uma padaria que só dá prejuízo? Óbvio que não, né? Não importa se o valuation tá bom, se o preço tá baixo, você simplesmente não vai querer se associar a um negócio que perde dinheiro. Então, não tem nenhuma razão para a gente comprar ação e colocar ação dentro da nossa carteira de empresa que dá prejuízo, né? E vocês ficariam surpresos de ver o quanto que tem de conversa, de noticiário sobre empresa que de vez em quando dá prejuízo, ou dá prejuízo sempre, né? Então, o lucro tem que ser consistente, de preferência crescente, né? Seria ótimo se ela desse lucro cada ano acima do que ela dá no ano anterior. Claro que isso não é fácil, nenhuma empresa vai ficar crescendo para sempre, né? Elas vão crescendo, sempre passa por um período um pouco mais difícil, mas você como sócio vai ter que passar por isso, vai ter que entender, né? Nenhuma empresa vai subir de lucro para sempre, ela depende de outros fatores, mas esse é o ponto mais importante. E no longo prazo, a cotação da empresa, no longo prazo, o preço dela lá na bolsa, que eu falo para não olhar, ele vai seguir o lucro. Então, se o lucro da empresa vai crescendo, né, em 10, 15, 20 anos o lucro da empresa multiplicou por 10, pode ter certeza que aproximadamente a cotação da empresa também multiplicou por 10. A gente está cansado de ver isso na bolsa, tem exemplos aí, você tem Hydrogasil, né, tem VEG, tem a Magazine Luiza. A Magazine Luiza ela dava prejuízo até pouco tempo atrás, era uma empresa ruim mesmo, cheia de problema, nunca acreditei nessa empresa. De repente ela começou a dar lucro, dar cada vez mais lucro, se engrenou, controlou a dívida, o resultado foi que a cotação foi lá em cima. Não estou falando para procurar esse tipo de empresa é complicado, eu acho turnaround, né? Você pegar uma empresa ruim que pode ser que fique boa, eu acho isso aí uma armadilha muito sagaz para pegar investidor iniciante. Então, tem várias empresas que já estão dando lucro há mais de 10 anos e estão dando lucro cada vez mais, né? Então vamos olhar para essas. O primeiro ponto é esse. A empresa não dá lucro? Elimina. Se a empresa dá lucro, vamos passar para os próximos pontos da nossa análise. O segundo ponto básico é a empresa ter dívida controlada. Tá? O que isso significa? Se a empresa deve muito e boa parte do que ela ganha vai para pagar dívida, significa que a empresa vive uma situação de desequilíbrio. Então, apesar do lucro às vezes crescer, ela dá lucro, ela apresenta resultado, a receita aumenta, se a empresa deve, é óbvio que ela vai ficar ali patinando e você não vai conseguir uma valorização no longo prazo. Até porque pode chegar um momento que isso fique insustentável, né? O lucro cresce, mas chega uma hora que a empresa tem tanta dívida, não tem caixa e a empresa quebra, né? Aí começa
a queimar caixa para pagar dívida, começa a queimar caixa para pagar dividendos, né? E aí isso acaba com o final da empresa. Então, o que significa dívida controlada? Bom, a má notícia é que isso varia de setor para setor. Então, você tem setores em que, por exemplo, é mais comum que a empresa seja mais alavancada. Principalmente aqueles que a receita é garantida, como, por exemplo, o setor elétrico. É muito comum que as empresas do setor elétrico tenham um pouquinho mais de dívida. Por quê? A receita delas é praticamente garantida, né? Em setores mais arriscados, como, por exemplo, o varejo, você já consegue encontrar empresas que não têm dívida, né? Que não tem praticamente nenhuma dívida, né? A gente tem exemplos na Bolsa, por exemplo, a Arezzo não tem dívida, né? A Grendene não tem dívida, a Renner, se eu não me engano, não tem dívida ou tem uma dívida bem pequenininha. O que isso significa? Né? Que a empresa está tranquila, ela está crescendo sem se endividar. Isso te deixa mais tranquilo no longo prazo também, porque vem uma crise, vem uma onda aí de problemas na economia, problemas financeiros, a empresa consegue passar de boa, porque ela não deve, ela não precisa comprometer o que ela vai ganhar, né? Bom, como é que a gente analisa a dívida? Eu gosto muito de olhar a dívida líquida, tá? Que é a dívida da empresa menos o caixa da empresa. Por que não olhar a dívida bruta? Porque às vezes a empresa deve lá 1 bilhão e você acha muito, mas ela também tem 2 bilhões em caixa, né? E às vezes por razões fiscais, contábeis, não compensa para a empresa pegar o caixa e pagar a dívida. Compensa ela ficar com a dívida, né? Pessoa jurídica não é igual a pessoa física. Pessoa física não pode ter dívida de jeito nenhum. Agora, pessoa jurídica às vezes compensa para a empresa. Então, eu olho a dívida líquida, que é toda a dívida bruta da empresa, menos o caixa da empresa. Faz sentido esse tipo de análise. Mas, se você parar para pensar, isso depende do tamanho da empresa também. Porque uma empresa pequena ter uma dívida líquida de 1 bilhão é um absurdo. Mas uma empresa enorme, como por exemplo a Apple, ter uma dívida líquida de 1 bilhão, talvez não seja tão absurdo assim. Então, um outro fator que entra nessa análise é dividir a dívida líquida pelo EBITDA. Esse é o melhor indicador de dívida, porque aí vai estar dizendo para você quanto de resultado a empresa precisa dar, quantos anos ela precisa para pagar a dívida. Como exemplo, assim, como regra geral, eu posso dizer que a empresa que está abaixo de 1, esse coeficiente está abaixo de 1, quer dizer, em menos de um ano de resultado ela paga toda a dívida, praticamente não tem dívida, é uma empresa sem dívida, tá? De 1 a 3 ali, é bom observar, ver as empresas do mesmo segmento, se é normal aquilo, né? Por exemplo, a Engie é uma empresa que deu um resultado muito grande para os acionistas nos últimos anos, mas se você olhar, hoje em dia ela anda com uma dívida líquida ali sobre o EBITDA, né? Na casa de 3. Para alguns isso aí acende o alerta, para outros nem tanto, porque se você olha as concorrentes, o pessoal do mesmo segmento, você vai ver que é um segmento que anda com uma dívida elevada. E se você é sócio da empresa, você vai entrar no site do RI da empresa, vai dar uma olhadinha ali e vai ver que tem razão para ter essa dívida. No caso da Engie, por exemplo, é porque ela está investindo, ela avisou antes que ia aumentar o endividamento mesmo, enfim. Se você sabe o que você está fazendo, não tem problema. Então, como regra geral, dívida líquida sobre EBITDA. Tá? Até 3 não precisa se preocupar, até 1 eu considero que nem dívida existe. Isso nos leva ao terceiro fator que eu considero mais importante e também o mais difícil de analisar, que é a governança. A governança ela tem muita coisa debaixo desse guarda-chuva chamado governança, né? Em primeiro lugar, eu gosto de olhar se a empresa tem ações ON, que são as ações que os controladores possuem. É interessante para o sócio minoritário ter as mesmas ações que o controlador tem, né? De preferência com o tag-along de 100%. O que é tag-along? Basicamente, significa que se a empresa for vendida, né, se os controladores quiserem vender o controle deles, você, acionista minoritário, vai receber, se o tag-along for de 100%, você vai receber exatamente igual aos controladores. Se o tag-along for de 80%, você vai receber pelo menos 80% do que os controladores vão receber. Mais ou menos isso que é o tag-along. Existe também a ação PN que tem tag-along, mas a ação PN ela não dá direito a voto e aí esse tag-along pode não se sustentar, né? Porque por um lado ele tem direito, por outro lado ele não manda na companhia
Então é mais seguro para o sócio de longo prazo, para você não ter que se preocupar com isso, ter empresa que tem ação ON, né? E de preferência com tag along de 100%, de preferência do novo mercado, né? Claro que ser do novo mercado não significa que a empresa é boa, está cheia de empresa ruim no novo mercado, mas é um indicativo de que a governança, pelo menos, é melhor. Além disso, eu olharia o site do RI da empresa. Se o site do RI da empresa é claro, se os relatórios são claros, são fáceis de ler, se você entende o que a empresa está dizendo, é um bom sinal que a governança dela é boa, que ela se importa com o acionista minoritário. Se é meio complicado, se não faz balanço consolidado, se assim, ela não é tão transparente com as informações, eu recomendaria tomar cuidado, porque pode ser que a governança não seja tão boa. E por último, dentro do quesito governança, é bom dar uma olhada no que está acontecendo na empresa, né? Se a empresa não está, por exemplo, sei lá, na Lava Jato, se a empresa não tem sócio complicado, sócio, né? Enfim, envolvido com atividades aí ilícitas, né? Podem surgir problemas dos mais diversos tipos, é bom ver um pouquinho o que está acontecendo com a empresa. Eu não gosto muito de noticiário econômico, mas aí talvez seja bom dar uma olhada no noticiário, procurar coisa daquela empresa especificamente, ver se a empresa não vive trocando de diretoria, por exemplo, esse tipo de problema. Bom, esses três são os mais básicos, e aí você fala assim, mas e o preço? Eu não falei do preço. Bom, eu não falei do preço por uma razão muito, muito simples. Ele importa muito pouco para quem faz buy and hold dessa maneira. Porque você vai estar comprando sempre. E sempre você vai comprar aquela empresa que você tem menos. Então, não adianta você olhar o preço dela hoje para você colocar ela na sua carteira. Você vai colocar ela lá e você vai comprar quando ela estiver para trás na sua planilha. Né? É assim que a gente faz. Então, o que você simplesmente escolhe as melhores e coloca lá. E aí você compra, vai comprando, porque você vai comprar a vida inteira isso daí. Então não adianta você olhar se o valuation está caro, se o preço de mercado está caro, para esse tipo de coisa. Claro que se você tem lá 1 milhão e você quer colocar 1 milhão em uma empresa, você vai ter que fazer valuation, vai ter que fazer análise, vai ter que pensar no negócio. E provavelmente vai errar mesmo assim, porque essas coisas dificilmente funcionam, né? Mas enfim. Mas se você quer acumular patrimônio, formar a sua riqueza e conquistar a sua independência financeira no menor tempo possível, você vai comprar todo mês. Então você não vai ligar se a empresa está cara, se a empresa subiu demais. Né? Você simplesmente vai colocar lá na carteira e vai começar a comprar. Né? Depois de um tempo, de um longo tempo que você está fazendo isso, né? Vamos supor que você invista, sei lá, R$1.000 por mês. Você já está com, sei lá, 200 mil. Então quando você vai colocar esse 1.000, ele é muito pequenininho perto do seu patrimônio. Então não vai fazer sentido ficar analisando o preço, se a ação está cara. O pessoal gosta de olhar gráfico, né? Esquece isso daí. Para acumular patrimônio, você não olha preço, você simplesmente vai comprando. E naturalmente, como você vai comprar sempre aquilo que você tem menos, você vai acabar pagando ali um pouco mais barato. E vai ser mais difícil de você comprar as coisas mais caras. Porque você vai comprar aquilo que subiu menos, aquilo que caiu, né? Desde que as empresas continuem boas. Se elas estiverem dentro desses 3 critérios que eu passei para vocês, lucros consistentes, dívida equilibrada e governança boa, muito provavelmente essa empresa ainda vai estar funcionando daqui a 20, 30 anos. E você pode passar a analisar o segmento, analisar se você acredita no negócio da empresa. Aí você pode passar com uma análise um pouco mais detalhada. Mas, a princípio, esses 3 são suficientes para você começar. E, inclusive, eu vou deixar para vocês um site que eu uso para olhar informações de balanço de outros anos, que é o fundamentos.com. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês. É muito interessante, ele fornece dados até de 10 anos atrás, então é muito bacana. Né? Você vê uma empresa ali, você consegue ver se a empresa tem tido lucro, se a empresa tem dívida, como é que é o comportamento dessa empresa. Muito interessante, vou deixar para vocês. É um bom caminho para vocês, pelo menos, começarem a ver que empresa que se encaixa no seu perfil, que empresa que você quer ter na sua carteira. Dentro desses 3 critérios, provavelmente vocês vão achar bastante empresa na Bovespa, tá? Sei lá, algo entre 20, 30, até mais, dependendo de como é que for o seu critério. E eu recomendo, lógico, que se diversifique bastante, né? Acho que quanto mais ações você tiver, quanto mais diversificado, menos você precisa ficar se preocupando com uma ou outra que deu errado, né? Às vezes a empresa é boa, fica ruim, né? Você tem aí muita dúvida sobre a Cielo, por exemplo, que foi uma empresa que deu muito resultado. Hoje ela já está ali, mais ou menos, sofrendo um pouquinho da concorrência e tal.
Então, se você tem várias empresas, se aquela empresa representa 2% do seu capital, você não está preocupado, você está dormindo tranquilo, né? Não perde seu sono com isso e pode focar no que realmente te dá dinheiro, que é o seu trabalho. Então, se você assistiu até aqui, por favor, né? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí pra gente. Semana que vem eu volto com outro vídeo. E se você quiser pedir alguma coisa, deixar uma sugestão, fazer o seu comentário, deixa aí nos comentários. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre como que faz o Buy and Hold, como começa, né? Enfim, quero saber de vocês para direcionar os próximos conteúdos, beleza? Até a próxima!